Então, agora a apresentação de hexápoda, né? Com nós três de novo. Sobre origem, posição filogenética, né? E sinapomorfia. Quem são, né? O subfilo caracterizado pela presença de três, né? A característica deles, né? Eles possuem três pares de perna locomotora e são o grupo mais diverso, né? As relações em metazoa, hexápode eles estão dentro do clado de pancrustáceo, ou também tetragonata. A filogenia interna, né, é dividida em entognata e insecta, né? Entognata são aqueles que não têm asa, e no total possuem 31 ordens vivas. As sinapomorfias clássicas, né, a tagmose corporal, o corpo dividido em três tagmas especializados, cabeça, tórax e abdômen. Oh, meu filho. Desculpa. A locomoção unireme, né, por causa da presença dos três pares de perna, igual eu tinha falado, e lábio cefálico, né, a fusão das segundas maxilas, formando uma peça bucal única e flexível, denominada lábio inferior. Aí os entognatas, né, tem colêmbula, protura e diplura. Pronto. Esses três aí. E com relação à alimentação deles, né, predominantemente detritívora, decompositora, predadores e alguns são sugadores. Que é mais característico dos protura. E com relação ao entognata, né, insecta, é mais diverso, né? Aí a alimentação deles, obviamente, também é mais abrangente. Podem ser fitófagos, predadores, parasitas, hematófagos, nectarívoros, saprófagos, coprófagos, detritívoros. Agora, sobre o plano corporal, cefálico e somático. A cabeça, seis segmentos, eles possuem seis segmentos cefálicos com um par de antenas sensitivas, olhos compostos até três ocelos e aparelho bucal adaptado. Em relação ao tórax, é composto por pró, meso e metatórax. Cada um possui um par de pernas articuladas, meso e metatórax, portam as asas. Ahn, Sobre o abdômen, com 11 metâmeros, presente órgãos viscerais, reprodutivos e terminais. Aqui embaixo um exemplo para vocês observarem. Em relação às origens embrionárias, o estomodeu anterior, a origem é ectodérmica, a anatomia é revestido por uma cutícula fina de quitina que sofre ecdise. Faringe muscular, esôfago, papo e Proventrículo. proventrículo. É tipo uma moela mecânica com dentes cuticulares. E a função é a ingestão, lubrificação salivar e quebra física e mecânica dos alimentos. O mesêntero, médio no caso, a origem é endodérmica, a anatomia é a seguinte: sem cutícula interna, revestido por células epiteliais secretoras e pe pelos secos gástricos, para ampliação da área de absorção. E a função é a digestão por enzimas e é o principal sítio de absorção nesse grupo. E o proctodeu posterior, com origem ectodérmica também, e a anatomia é a seguinte: recoberto por cutículas cutícula quitinosa permeável, que também sofre muda, restituído pelo ilho, aliás, constituído pelo ilho, cólon e reto.
vascularizado com papilas retais, e a função é a compactação dos resíduos insolúveis, formação das pelotas fecais e absorção final de íons e água. O processo de digestão e outras funções. Isso, obrigado. O processo de digestão e outras funções. A mecânica e a membrana peristrófica é a digestão química. Enzimas digestivas são secretadas diretamente nas células do mesêntero, ocorrendo a digestão extracelular no lúmen intestinal. A membrana peristrófica é uma rede semipermeável de quitina secretada no mesêntero e mesêntero anterior. Ela engloba o alimento, protegendo as células epiteliais contra choques físicos e patógenos. Tem como outras funções a osmorregulação. O reto no proctodeu atua na reabsorção de água e sais minerais, devolvendo para a hemocele. A proteção mecânica e química pela membrana peristrófica, como atrito a patógenos, e o armazenamento de alimento pelo papo. Agora sobre o sistema respiratório e a troca gasosa. A superfície de troca, eles possuem a presença aí das traqueolas, ou seja, túbulos capilares microscópicos terminais, preenchidos por fluido que entra em contato celular direto, espiráculos, que são poros laterais tegumentares que controlam a ventilação e previnem a dissecação por válvulas protetoras, e as traqueias, que são os tubos principais conectados aos espiráculos e se ramificam para o interior do corpo, revestidos internamente por cutícula. Alguns também possuem brânquias traqueais, são extensões finas da parede do corpo, cheias de traqueias internas, que captam oxigênio na água. Ali na imagem, por exemplo, a primeira imagem tem essa presença de brânquias traqueais, e a de baixo é outro sistema, sifão respiratório, que é presente no colicite. Sistema circulatório aberto, não, o vaso dorsal possui vaso dorsal contrátil, com coração dorsal, o tubo muscular longitudinal superior, dividido em câmeras segmentares, com ossos laterais, né, que é onde acontece o fluxo ali da hemocele. A dinâmica da hemolinfa, né, como funciona? Por contração peristáltica, que movimenta a hemolinfa através da aorta, e com relação à composição e pressão, né, constituição, fluido plasmático aquoso, enriquecido por aminoácidos, íons e células livres, chamadas hemócitos. E a mecânica os hemócitos auxiliam na cicatrização e imunidade interna. A pressão hidrostática da hemolinfa auxilia na equidise. Né? Relacionada ao sistema circulatório, a ausência de pigmentos. Na verdade, está errado isso aí, né? Mas a ausência de pigmento respiratório, né, no caso. A hemolinfa não atua na respiração. O oxigênio difunde-se diretamente do ar para os tecidos periféricos. Órgãos e estruturas presentes no sistema circulatório. A digestão e a excreção têm como sistemas o digestório. A hemolinfa fica em contato direto com o mesêntero. Os nutrientes que saem dos secos gástricos no intestino médio entram rápido no plasma para serem distribuídos.
No sistema excretor, tem os túbulos de Malpighi espalhados na hemocele. Filtram a hemolinfa, retirando resíduos nitrogenados com a ajuda de osmose de diferença de íons. Na reprodução e hormônios, o sistema reprodutor, os gânglios ficam suspensos na cavidade do corpo, recebendo reservas energéticas proteicas, transportadas pela hemolinfa. Na atuação endócrina, a hemolinfa é o meio de difusor de hormônios sistêmicos vitais. Carrega a muda e atua como controle morfológico. Já em relação ao mecanismo excretor e osmorregulador, a fisiologia dos túbulos de Malpighi, que em relação à estrutura, são invaginações finas dispostas ao redor da junção entre o mesêntero e o proctodeu, e em relação à secreção ativa, as células tubulares elas usam transporte ativo de íons, ou seja, de potássio e sódio, para o interior do lúmen. A excreta e filtração. A substância excretada, nitrogenada no caso, é altamente insolúvel em meio aquoso e não tóxico. Isso permite a excreção de forma que poupe água corporal. A reabsorção. No final do reto, certas estruturas especiais retiram água e íons e devolvem ao sangue. Isso deixa o ácido úrico mais concentrado, formando cristais que se juntam às fezes secas. Quanto ao sistema nervoso e órgãos sensoriais, possui cérebro tripartido, né? Então, protocérebro, que é a região anterior, integra funções ópticas aos olhos compostos e aos célulos superiores. A região média, deutocérebro, inerva as antenas sensoriais. E a última parte, tritocérebro, que conecta ao labro e ao sistema nervoso digestivo. Estrutura fotorreceptora, né, que são os olhos compostos, agrupamento de omatídeos, gerando um campo visual preciso, a visual em mosaico, né, que chama, e as células, né, olhos simples que monitoram a intensidade da luz. E quanto à mecanorrecepção e audição, sensilas, possui as sensilas, né, cerdas cuticulares que detectam ações externas, e órgão receptor, né, está presente na base da antena, usado para monitorar vibrações aéreas e durante o próprio voo. Aqui, com relação ao sistema nervoso e órgãos sensoriais, a estrutura presente no corpo deles, né? Ali na região do olho, a estrutura nervosa. O exoesqueleto é aí que diz. A estrutura cuticular é composta por um exoesqueleto rígido secretado pela epiderme, composto por escleritos de quitina. A epicutícula é a camada mais externa, fina e sem quitina, rica em proteínas e lipídios, que possibilita a impermeabilidade. A protocutícula, camada interna, é espessa e composta por quitina associada a proteínas. Ela se divide em exocutícula e endocutícula. O exoesqueleto é dividido em placas endurecidas chamadas escleritos. Eu pulei 2. Ah, tá. Não, você pulou um só, Johnny. Não, tá certo. O processo controlado pelo... O processo de equidise é um processo controlado pelo hormônio equidisona, formado através das seguintes etapas: apólise, secreção do fluido exuvial, a digestão da velha cutícula, a produção de uma nova protocutícula, a ruptura, a equidise propriamente dita, e a expansão e a esclerotização. Agora, sobre os tipos de fecundação e transferência de espermatozoides.
A fecundação é interna, ah, padrão em todos os hexápodos, onde o óvulo é fertilizado dentro da fêmea, antes do ovo receber a casca protetora fina e ser ovipositado, ou seja, ser colocado. A reprodução ela é direta, os insetos com asas, com cópula verdadeira, onde ocorre a introdução direta das genitálias na fêmea, armazenamento na espermateca, e os espermatozoides podem ser transferidos livres ou protegidos dentro de um espermatóforo. Sobre a fecundação, o tipo de transferência de espermatozoides é dividida em direta e indireta. Indireta, nas linhagens ápteras, em entognata, não possuem órgãos de copulação verdadeiros. Eles depositam espermatóforos no solo, ou seja, uma massa de espermatozoides que é depositada no chão e apresenta um comportamento de corte. Agora, sobre clivagem e desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário ele ocorre no interior de ovos com uma grande quantidade de vitelo, e a clivagem meroblástica ocorre em sucessivas divisões apenas do núcleo. Posteriormente, esses núcleos migram em direção à periferia do ovo, onde as membranas celulares se formam ao redor de cada núcleo, criando a blastoderme celular, que envolve o vitelo central. Agora, sobre o desenvolvimento pós-embrionário. Após eclodirem dos ovos, os hexápodas precisam passar por equidizes repetidas para crescer. Ou seja, no início da vida, o número de equidizes é mais frequente do que do indivíduo adulto, em alguns casos, no caso. E como é o processo de desenvolvimento? De acordo com o grau de modificação morfológica. Tem o metábolo direto, o jovem que eclode do ovo é morfologicamente idêntico ao adulto, exceto no tamanho e na maturação sexual, né, no caso. M-metábolo, ou seja, incompleto. O desenvolvimento é gradual. A ninfa parece pouco com o adulto, mas sem asas funcionais, se desenvolvem tecas alares. Já em holometábolo, que é completo, do desenvolvimento indireto, composto por fases bem distintas, ou seja, larva para pupa para ímago, que no caso é um indivíduo adulto, voador e reprodutor.